Ó, basicamente são aí só. É sem perda de tempo. Ronaldo Santana, o autor, vida e obra, agora. No Caldeirão Nerd. O primeiro livro data de quando? Primeiro livro? 2016. 2016. Então, o Ronaldo é ilustrador, ele vem antes, né? Ele é anterior, é isso? Do Ronaldo escritor? Isso. Cara, como é que você começa a trabalhar com arte? Quando é que ela entra na sua vida? Então, cara, ela começa provocado pelo Street Fighter Victory no SBT. Esse é o ponto de virada. É mesmo? Esse é o momento que eu deixo de ser uma pessoa que só gosta de desenho animado para querer ser uma pessoa que faz desenho animado, porque eu queria fazer aquilo, entende? Então, sim. E aí eu era adolescente, eu devia estar com uns 14 anos mais ou menos, eu já estava desenhando uns quadrinhos muito mequetrefe, né, nessa época, mas aí quando surgiu o Street Fighter no SBT, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer da vida, eu quero ser um animador para fazer esse tipo de animação, não era nem para ficar fazendo essas animações tipo Disney, não, eu queria fazer aquilo, né? Séries de ação, porradaria, superpoderes, era aquilo que eu queria fazer, né? E aí eu comecei a estagiar, mesmo ainda adolescente, eu tive a sorte de encontrar um estúdio de animação perto de casa, que foi indicado pelo pessoal do curso de desenho que eu fazia. Eu fazia um curso de desenho de histórias em quadrinhos no Senac, que era muito bom, né? E aí lá eu fui conhecendo outras pessoas, aí me indicaram, cara, tem um estúdio de animação perto da tua casa, perto da minha escola, inclusive. Então, eu tinha essa rotina. De manhã eu ia para a escola, depois ia para casa almoçar, e ia de tarde para o estúdio fazer estágio. E aí, lógico, lá aprendendo animação, eu não estava aprendendo a fazer anime, eu estava aprendendo a fazer animação cartoon, que era o que, nessa época, nos anos 90, o único mercado de animação no Brasil, ele era de publicidade, né? Então, tinha muito essa coisa, era a época daquelas animações tipo do Cotonete, né, do Bom de Boca, da Cepacol, do Tostines, era isso que tinha de mercado de animação. Já tinha também alguma coisa da Turma da Mônica, mas eu não trabalhei com Turma da Mônica nessa época, né? Eu estava ali realmente só aprendendo o beabá do que era animação, e a animação tradicional ainda, animação no papel, frame a frame, né? Inclusive, nesse estúdio de animação foi onde eu conheci a Vivi, né? A gente só veio namorar muitos anos depois, mas eu conheci ela lá. Então, assim, a gente se conheceu ainda na adolescência. Ô, Ronaldo, diga uma coisa pra mim. Não sei se você passou por isso, eu imagino que sim. Você disse que começou lendo quadrinhos também, né? Seria quadrinhos, enfim, na adolescência? Sim. Você chegou a criar algum personagem na adolescência, não? Baseado nos quadrinhos? Porque todo moleque faz dezenas de personagens. Criei muitos personagens nessa época. O grande lance é que, assim, realmente a minha influência maior nessa época era um Street Fighter mesmo. Então, assim, e a minha referência era mais, não era nem mangá, eram uns animes mesmo. Então, eu queria personagens de jogo de videogame, entendeu? Então, todo mundo tinha seus ataques e tudo mais. Na minha cabeça, eu ia fazer aquilo, né? Eu ia fazer o meu Street Fighter, né? Que o meu primeiro quadrinho, eu chamei ele de Demon Attack. Nessa época eu fiz muita coisa. E assim, isso também é uma coisa que é interessante. Eu comecei fazendo os quadrinhos, aí depois eu fui para o estúdio de animação, e no estúdio de animação eu conheci outras pessoas, outros artistas que me mudaram essas minhas referências, que eram realmente muito ruins, né? Aí é que eu vim conhecer Marvel e DC, entendeu? E principalmente, como eu já era adolescente, quando eu conheci esses personagens, 14, 15, 16 anos mais ou menos, e estamos falando dos anos 90, esse é o auge da Vertigo. Então, eu meio que pulei essa fase de super-herói quase que inteira. Eu cheguei a ler X-Men, por exemplo. Na verdade, de super-heróis, eu gosto de X-Men, né? Então, assim, eu até herdei uma coleção daqueles formatinhos, né, da Abril. Eu herdei a coleção de um cara que se tornou meu amigo, o Alexandre,
E foi essa coleção que eu herdei, que eu li dos X-Men. Eu adoro, mas é aquele negócio, essa fase dos X-Men que eu conheci já era a fase Chris Claremont. Ou seja, tudo anterior eu nunca li. Nunca li nada anterior à fase do Chris Claremont, que foi publicado aqui no Brasil, né? Sim. E aí, depois disso, eu já fui direto para Vertigo, que era exatamente na época que estavam publicando aquele almanaque da Vertigo. Então, vinham várias histórias ali dentro, é ali que a gente começa a conhecer Garth Ennis, Grant Morrison, né? E todos esses personagens, porque o Neil Gaiman, por exemplo, eles publicaram o Sandman aqui, mas foi editora Globo que publicou o Sandman aqui a primeira vez. Então, assim, Sandman nessa época eu li também já nos encadernados e meio que fora de ordem. Eu li, lógico, eu li primeiro Estação das Brumas, depois eu li Casa de Bonecas, Um Jogo de Você, mas eu nunca li Sandman inteiro, por exemplo, né? E aí, depois que a Panini fez esse condensado, aí eu estou comprando para poder completar. Mas então, ou seja, as minhas referências na adolescência era basicamente Vertigo. Então, eu lia muito Hellblazer, lógico, Sandman e Patrulha do Destino e outras coisas que eles iam publicando. Então, ou seja, essa foi a minha bagagem na juventude. Por conta disso que eu acabei gostando desse tema de fazer histórias sobre bruxas, sobre vampiros, sobre demônios, exatamente por conta de toda essa referência que vem da Vertigo. Entendeu? Falando nisso... Você pulou... Pode falar. Você falou que pegou algumas referências de animes, né? Eu percebi que isso daqui dá um belo de um shonen, né? Que seria aqueles animes, tipo um Dragon Ball, né? Que, pô, cada livro ela tá com uma cor de cabelo diferente, né? Sim. Porque a minha base é o anime, né, cara? Eu gosto muito. Entendeu? Por isso que eu expliquei o lance do Street Fighter. O Street Fighter, ele é só o começo. Mas depois eu peguei vários animes. Eu assisti não só o que passava na TV, né? Porque na década de 90, se você queria ver alguma coisa de animação japonesa no Brasil, tinha o da TV, mas se você quisesse pegar as coisas que estavam mais sendo produzidas naquela época lá no Japão, você tinha que pegar VHS lá da Liberdade. E eu tinha amigos que frequentavam, que faziam cópias, porque é a época do VHS. Então, assim, e era isso. Eu ia para casa do meu amigo lá, eu morando em São Gonçalo, ele morando em Quintino. A distância é gigante, tá? Tipo, 2 horas de viagem de ônibus, né? E eu ia para lá para piratear as fitas, entendeu? Então, foi assim que eu conheci uma porrada de anime que até hoje é inédito aqui no Brasil. E aí a gente pegava essas cópias de qualquer maneira. Ou seja, não tinha dublagem em português nem pensar. No máximo, é a época também dos fansub, que eles faziam as legendagens. Ou seja, o fã que fazia a legenda do anime e a gente que se virasse. Entendeu? Então, tinha muita coisa em espanhol, por exemplo, Dragon Ball só existia em espanhol, praticamente, e assim, mas os outros animes eram os fãs brasileiros, o pessoal que pegava essas coisas lá na Liberdade, que legendava, e a gente aqui no Rio vinha e copiava. Então, eu ia lá, levava meus VHS, levava umas fitas para lá, ficava conversando com um amigo durante o dia, deixava lá, na próxima visita, eu pegava essas cópias e levava mais fitas para copiar. Então, ou seja, aí nisso eu fiquei conhecendo, por exemplo, Hayao Miyazaki, com Totoro e outros, eu já tinha assistido lá nos anos 90. Porque, assim, o Totoro, ele até foi publicado, ele até saiu pela Flash Star, né? Mas os outros filmes do Estúdio Ghibli, nada disso tinha vindo para cá. Hoje você tem tudo na Netflix, mas eu já tinha assistido tudo isso lá nos anos 90. Então, toda essa referência está aqui dentro. E aí eu acabo colocando tudo isso nos meus livros, inevitavelmente. Você pulou a Image Comics também, não? Eu estou tentando resumir, mas eu posso falar da Image também. A Image, cara, eu vi o lançamento dos quadrinhos da Image aqui pela Editora Globo, todo aquele fomento que eles construíram. Primeiro eles publicaram a revista Wizard, né, para poder fazer esse esquenta,
E aí, num intervalo muito curto, tipo 1 mês ou 2, eles vieram aquela enxurrada de títulos da Image. Eu não comprei tudo, porque nem tudo me atraía, né? Mas, principalmente os do Marc Silvestre, esses eu comprei todos, porque ele é uma das minhas referências máximas de desenho, tá? Lógico que o meu desenho ele é muito misturado, ele tem muita referência ali, mas tem muito de Marc Silvestre dentro dessa gênese do meu estilo. Tem muito Marc Silvestre aí. Você chegou a fazer algum gibi, assim, nessa época? Eu fiz vários quadrinhos, mas eu nunca publiquei os quadrinhos. Ou seja, tudo que eu tenho de quadrinho está aqui guardado em casa, entendeu? Porque o que eu fazia na adolescência com esses quadrinhos? Eu fazia fanzine, fazia umas 10 cópias em Xerox e vendia para os amigos por R$1,50, né? E aí foi nessa época mesmo, fazendo esses fanzines, que eu fui testando essas minhas histórias com o público. E aí o pessoal, eu estava muito atento à reação das pessoas. E aí eu percebia que o pessoal gostava muito do desenho, mas que as histórias não eram tão boas. E aí eu comecei foi esse o momento que eu pensei, não, cara, agora eu tenho que... Ok, o meu desenho é legal, né? Eu já cheguei num nível de desenho, naquela época, né? Beirando ao profissional, mas o meu texto ainda está devendo. E aí eu fui procurar ler outras coisas, aumentar a cultura, né, cara? E aí eu também percebi uma outra coisa que era, se eu ficasse só assistindo filmes, animes e quadrinhos, eu nunca ia melhorar de fato, porque todas essas pessoas, todos esses escritores têm uma bagagem cultural muito grande, e isso vem dos livros. E é por isso que, estava falando em outros lugares, que assim, tipo, mais legal do que entender, por exemplo, do que ler Neil Gaiman, por exemplo, é ler quem o Neil Gaiman lê, né? Então, assim, poxa, se você quer escrever tão bem quanto o Neil Gaiman, então você precisa ler Shakespeare, porque é isso que o Neil Gaiman lê, né? Você tem que ler Alan Moore, que é isso que o Neil Gaiman lê. Então, aí você vai entendendo como é que um bom escritor vai se formando. Ele vai lendo os clássicos e isso vai moldando. Lógico, cada um tem afinidade com algum gênero, algum escritor específico, e aí você vai por afinidade, né? Então, nessa época, como as minhas referências eram esses escritores da Vertigo, como Garth Ennis, Grant Morrison, Alan Moore e Neil Gaiman, então eu comecei por aí. Só que, obviamente, depois eu fui encontrando outros escritores com quem eu tinha familiaridade, tipo o brasileiro Rubem Fonseca, que é um escritor de policial, e ele é outra das minhas grandes referências, né? Então, assim, e tem isso também, né? A questão de, às vezes, o pessoal fica muito focado, né? Principalmente escritores que gostam de escrever de fantasia e tudo mais, e como o Brasil não tem um histórico muito forte nesse gênero, o pessoal fica usando como referência só os escritores ingleses ou americanos, mas não os brasileiros. E só que aí você esquece que, assim, tipo, tá, pode não ser necessariamente o seu gênero favorito, mas o cara está escrevendo na sua língua, então ele pensa como você, um outro escritor brasileiro, né? Então é bem diferente quando você tem uma referência brazuca, né? E o Rubem Fonseca, para mim, ele me ensinou muita coisa, né? Então... Ih, cadê a Fernanda? A Fernanda caiu. Caiu, né? E vem cá, depois ela volta. E vem cá, você, assim, hoje a gente, eu principalmente, né? Eu li até um bordão, né? Ronaldo Santana, o autor. Isso. A gente vê você como autor, como, enfim, né? Mas, na sua visão, você acha que você se encontrou como autor de livros? Ou você pensa futuramente em voltar a trabalhar com animação, com quadrinhos, enfim? Cara, eu entendi depois de muito tempo, e agora eu sou um homem velho, né? Já tenho 40, e assim, eu sou essencialmente um contador de histórias. Então, assim, a mídia, ela meio que não importa tanto, entendeu? Porque, por exemplo, até para fazer um vídeo para o YouTube, pelo menos eu escrevo roteiro,
Então, assim, o processo, não é tão diferente. Então, ou seja, se eu sei escrever um livro ou um quadrinho, eu sei escrever um artigo, eu sei escrever um roteiro. E como eu sou um cara do audiovisual, como no caso da animação, eu também escrevi os roteiros das animações que eu fiz. Então, assim, ou seja, a mídia em si, ela é pela contingência do momento, entendeu? Por exemplo, literatura. Eu adoraria ser um grande escritor de quadrinhos. Para ser muito sincero com você, talvez eu nunca tivesse escrito um livro. Se existisse um mercado de quadrinhos no Brasil, talvez eu nunca tivesse escrito um livro. Só que, quando eu comecei nos quadrinhos, eu fui percebendo, pelo menos naquela época, tá? Agora muita coisa mudou, mas assim, lá no final dos anos 90, início do século 21, né, que era o momento que eu estava fazendo os quadrinhos, não tinha nenhuma perspectiva para um quadrinista brasileiro, a não ser trabalhar para o mercado exterior, e assim, não era produzindo as próprias histórias, era desenhando as histórias dos estúdios grandes. Era essa a perspectiva que existia. Era só essa perspectiva que existia, né? Então, mas, ao mesmo tempo, eu fui descobrindo o mercado literário e percebi que, assim, o mercado literário no Brasil, ele tem uma tradição diferente do mercado de quadrinhos. Então, eu abri mão, nesse primeiro momento, de fazer quadrinhos em favor de poder contar alguma história de uma maneira que eu pudesse produzir muito num espaço curto de tempo. Porque a HQ, vocês sabem, né, cara, o nosso sonho enquanto quadrinista é fazer a revista mensal. Então, assim, sim, eu queria estar lá trabalhando todos os dias para ter um volume a cada mês sendo publicado em algum lugar, mas quem ia publicar, quem ia ler, não tinha essa perspectiva. E para uma história em quadrinhos se desenrolar, você precisa de muitas, muitas e muitas páginas. No texto, isso é mais fácil de você fazer, pelo menos para um cara que tem uma perspectiva de quadrinhos, é praticamente metade do trabalho, porque é só o texto, não preciso dos desenhos. E, na verdade, metade do trabalho entre aspas, porque o desenho dá muito mais trabalho, sim, do que o texto. É lógico, não desmerecendo o texto, mas assim, é que o desenho ele é literalmente mais trabalhoso, te toma mais tempo de produção do que o texto, né? Então, aí eu aprendi essa narrativa literária para poder contar melhor as minhas histórias. Mas mesmo assim, os primeiros livros que eu também não foram publicados, eles têm ilustração porque eu fazia questão. Eu sempre gostei de livro ilustrado, sempre gostei. Tanto que rapidão. No livro de Irina, o terceiro ato a terceira historinha é em história em quadrinho, né? Sim. E tem mais animações, exatamente, também, mais desenhos nele também, né? Sim. Ô, Ronaldo, você falou que o seu sonho seria, de repente, né? Seria produzir uma revista mensal, talvez, enfim. Mas no Brasil, tirando o Maurício de Souza, mas é impensável, né? Impensável. Mais uma coisa independente, né? Tal. Mas você acha que nem no formato álbum, tipo um álbum a cada 6 meses, igual na Europa, você acha que não? Não, é isso que eu estava te falando. Naquele momento, final dos anos 90 e início do 2000, era esse o cenário. A gente até via algumas tentativas de publicação, você deve lembrar, algumas coisas nacionais, mas que nunca vingava. Né? Eu acho que dessa época, a única coisa que vingou, e isso vingou mesmo, foi o Holy Avenger, né? Que essa, assim, teve uma vida longa, uns 100 volumes, mais ou menos, mas, cara, também foi a única. E, assim, e durou esse período aí, o período dessa produção dessas 100, ou seja, deve ter sido, sei lá, uns 4, 5 anos de produção, e nunca mais a gente viu quadrinho mensal, nacional, assim, não teve mais, não se repetiu. Hoje, o cenário de quadrinhos está muito diferente. Hoje, o quadrinho independente brasileiro, ele tem uma cena real.
né? Tanto é que um dos segmentos mais fortes do Catarse é de quadrinho independente. Então, assim, você tem vários artistas hoje de todo lugar do país fazendo projetos independentes e sendo muito bem sucedidos, cara. Então, assim, hoje sim, hoje é possível você fazer um álbum e montar uma audiência sua e vender. Hoje é absolutamente possível. Mas ainda tem essa questão da produção, né? Você tem que ter uma dedicação bem grande para você poder produzir, e no momento eu não estou com esse tempo todo para fazer quadrinhos, mas vai vir coisa para frente de quadrinhos, sim. É uma coisa que está aqui, latente, esperando só a oportunidade. E aí, nesse meio tempo, eu entrei para o mercado editorial fazendo ilustração de livros para outros autores. Então, assim, eu fiz muita ilustração de livro nesse meio tempo, desde 2000 para cá. Eu tenho feito muito livro ilustrado, Ó, o Gustavão lembrou aqui do Odisseia Cósmica também do Combo Rangers, do Fábio Yabu, também, né? Que é bem longevo. Sim. O Combo Rangers, né? Verdade. Começou lá na web, depois teve algumas publicações impressas, aí trocou de editor algumas vezes, mas também já passou, né? O próprio Fábio Yabu, isso é interessante. O próprio Fábio Yabu, que começou com Combo Ranger, e a galera que gosta de quadrinho tem muito carinho por esse título, ele só realmente ganhou dinheiro foi com as Princesinhas do Mar, que é literatura. Exato, é isso que deu dinheiro para ele. Sim, bem lembrado, Ronaldo. Bem lembrado. Sim. E aí ele ganhou repercussão até internacional. O Combo Rangers, nós temos um carinho pelo título e tal, mas de fato, assim, ele não era tão conhecido na época, né? Ele era publicado mesmo, né? Não, ele era underground, só que a internet não era tão forte na época. Eu lembro que eu via a imagem do Combo Rangers na internet, eu ficava louco. Olha, parece uns Power Rangers aqui, não sei o quê. Sim. Ô, Iagão, tem uma pergunta da Kelly Oliveira pro Ronaldo. Põe na tela aí já. E você que quer mandar pergunta pra gente, ó, manda pergunta. Estamos aqui ao vivo falando com o Ronaldo Santana. Chama a galera. Estamos aqui, ó, batendo um papo bacana. Nem falamos do livro ainda. Vamos falar. Nem chegamos lá. Eu estudei, viu, Ronaldo? O Iagão fez o dever de casa hoje. Vamos falar do livro, deixa muito feliz. A campanha do Catarse, vamos falar ainda sobre como é que o Maurício Souza entrou. O link do Catarse está aqui na descrição, tá, gente? Exato, tem muito o que falar. Então, Iagão, põe a pergunta da Kelly aí, por favor. Vamos lá, ó. A Kelly de Oliveira, ela pergunta assim, ó, você acha que as novas tecnologias, novas para nós que passamos dos 40, que nem para vocês que passaram dos 40, tá? Isso, para mim. Eu ainda tenho 27. Ó, eu tenho 27 anos, não morri ainda, e isso prova que eu não vendi minha alma, tá? Você ainda não fez 28. Não. Ainda Quando você faz, Iagão? Quando você faz, Iagão? Em junho. Ih, tem tempo ainda, hein? Tem tempo ainda. Cobrar. Mas vamos lá. Deixa quieto. Sério. Você acha que as novas tecnologias podem mais auxiliar ou atrapalhar o trabalho de produção literária? Cara, só ajuda. Na verdade, a produção literária, principalmente aqui no Brasil, ela nunca foi tão grande. O que tá em xeque são as editoras. As editoras é que estão em xeque. Mas a publicação do autor independente só cresce. Eu, inclusive, fiz uma entrevista com o Felipe Barbosa, que ele lançou livro ele ganhou um concurso literário na Arqueiro, ele publicou o livro dele lá, os Quase Completos, né? É um livro que ele lançou, acho que foi em 2018, se eu não me engano. Eu entrevistei ele, e ele me falou, cara, foi muito bom, ele é muito grato a Arqueiro, mas ele percebeu que, assim, ter uma editora não é aquilo tudo que ele tinha imaginado, sabe? E ele mesmo, agora que ele construiu o canal dele no YouTube para poder aumentar, para poder criar uma audiência para ele percebeu que hoje ele tem a possibilidade de publicar independente, e se bobear vai ser até mais interessante para ele do que
de novo por uma outra editora. Então, assim, eu acho que para os escritores, seja da idade que for, as novas tecnologias só estão aí para favorecer. O que tem de escritor que se beneficiou principalmente com a Amazon, ou seja, as pessoas sequer têm livro físico, né? O pessoal só tem e-book, é muito grande. Tem a Mari Salles, por exemplo, que ela é uma escritora muito prolífica, ela tem muitos títulos. Eu também entrevistei ela, acho que a entrevista dela ainda não publiquei lá no meu canal, mas a do Felipe Barbosa já está lá no meu canal, Ronaldo Santana Autor. Da Mari eu vou publicar em breve. Cara, ela já publicou mais de 100 livros e ela tem milhares de leitoras e ela vira e mexe está entre os mais lidos da Amazon, sabe? Ela é best-seller, entendeu? E ela publicou livro físico às vezes quando ia participar de eventos, mas ela vive hoje da escrita só com esses livros, só com e-book. Ou seja, ela lidando direto com o público e publicando os livros dela na Amazon, um conto ou outro, ela bota lá no Wattpad, em outro lugar. Mas, cara, as novas tecnologias só favorecem, só favorecem. Ô Iagão, põe a Fer caiu, mas ela tá aqui no chat e fez uma pergunta pro Ronaldo. Põe aí para nós. Ela pergunta como que o Ronaldo conseguiu entender o comportamento de meninas adolescentes. Olha, Ronaldo, vou te falar uma coisa, pergunta pertinente, que eu tenho uma adolescente em casa e, cara, você entendeu. Você entendeu. Você entendeu. Que bom, cara. Que bom, cara, porque essa foi a preocupação. Eu não sou menina, mas eu ia em outra escola também. Então, tem uns certos comportamentos de adolescentes assim que vale para todos, né? Quando eu estava fazendo ilustração para um outro livro, que é o livro do Amazon, e eu estava lidando com... E esse livro ele fala muito de lendas brasileiras, né? Então, lenda do Guaraná, da Vitória Régia e tudo mais. Então, vendo essas lendas, que obviamente eu já conhecia elas por causa da escola e tudo mais, mas quando a gente revê mais velho, com uma outra percepção, aí veio essa inspiração dessa menina de cabelos prateados. Então, assim, quando veio essa menina, essa personagem, e eu comecei a desenvolver ela, aí eu vi que, poxa, eu poderia construir uma história com ela. Só que, como falar de meninas, no caso de uma menina de 12 anos, obviamente ela teria amigas, teria as necessidades dela, teria os pensamentos, as vontades e tudo mais, porque ela é uma menina contemporânea, né? A história da Luana se passa nos dias de hoje, né? Ela é uma patricinha, zona sul do Rio. Então, assim, qual é a rotina de uma menina de 12 anos? É ir para a escola, curso, passear com as amigas de vez em quando, coisas assim, né? E, para mim, que não tem experiência nenhuma a respeito, é realmente muito difícil. Então, assim, a primeira tentação, depois da ideia, foi de não fazer a protagonista uma menina, e sim um menino. Porque aí, se fosse um menino, eu podia pegar as minhas próprias experiências e colocar. Ia ser muito mais fácil contar essa história a partir de um ponto de vista de um menino. Sim. Só que eu quis preservar essa ideia original. A inspiração veio como uma menina. Então, cara, eu vou respeitar isso e vou desenvolver a história por aí. É nesse ponto que, assim, eu assumi o risco, né, mas, ao mesmo tempo, eu fiquei receoso. Pensei, cara, é muita personagem feminina dentro dessa história e a minha experiência é muito pequena. É lógico que, assim, eu tenho parentes, eu tenho sobrinhas, eu vi algumas meninas fazendo parte da minha vida, mas não todos os dias a ponto de eu perceber como é que é a rotina de uma menina, né? Mas é aí que entra a Flaviana nessa história, que é uma amiga minha, que ela também fazia quadrinhos, também fazia fanzine, também não publicou esses quadrinhos, né? Ela tinha basicamente o mesmo histórico que eu, né? Lia as mesmas coisas e tudo mais, a gente se conheceu no meio no estúdio de animação, né? E aí eu chamei ela para escrever comigo e, basicamente, não deixar eu estragar a história com
clichês, né? Aquela visão muito clichê de que um homem tem de uma criança, de uma menina. Eu falei, não, cara, não deixa eu cometer esses erros, ou ser preconceituoso, ou falar uma bobagem que pode, por causa de uma frase ou um comportamento que não condiza com a realidade, eu estrago a história inteira e as pessoas abandonam. Então, assim, ela, no primeiro livro, fez esse papel de me ajudar e dar esse norte, porque além de de ter tido a experiência pessoal, ela ainda era professora atuante, ela ainda é professora. Então, assim, ela não tinha apenas as memórias dela, mas ela também estava convivendo com adolescentes nesse momento. Então, isso ajudou muito, principalmente no primeiro livro, que é onde ela realmente me ajudou bastante. O livro 2 eu já escrevi sozinho, mas aí, por outras razões, ela não pôde continuar, então não dava para eu também interromper, porque a gente já tinha publicado o primeiro livro, agora já tinha gente esperando pelo segundo, então, não, ela não pode continuar, tudo bem, eu entendo, então eu continuo sozinho, mas aí eu já tinha entendido, né? Já tinha entendido como é que era o tom da história, como é que era muito das personalidades das personagens. Ela me ajudou muito a construir essas personagens. E uma vez que as personagens estão construídas, mais fácil. Aí eu posso realmente focar mais no enredo, na história, na trama em si. Muito obrigada. Atualizei o computador, gente. Foi um caos aqui, mas eu já tenho fama de ficar caindo, então eu fico calma e tento reparar aqui, né, as questões tecnológicas, mas voltei. Muito obrigada por responder minha pergunta no chat, Ronaldo. E eu achei que isso é muito importante no livro, gente, porque, como ele falou, cria uma conexão, né? Então, se ele tivesse ido por algum caminho que realmente não condiz, principalmente assim, eu não sei como é que funciona para você, Ronaldo, se você tem alguma noção do seu público específico, se a maioria é masculina ou feminina, alguma faixa etária, mas eu tenho 32 anos e eu adoro esse tipo de literatura, bem teen, né, assim, eu finjo que eu tenho 15, óbvio, mas assim, eu sou público potencial desse tipo de fantasia, de livros, etc. Então, assim, eu super relembrei a minha adolescência, tá? Principalmente a parte dos crushes que você fala lá, né? Os relacionamentos entre as meninas, as competições. Então, achei que você mandou realmente super bem aí. E que a Flaviana, que você falou, né? Isso. Flaviana Rangel também deu um suporte legal aí para impedir que você realmente entrasse por algum caminho tortuoso. Então, tá de parabéns. A galera que gosta desse tipo de literatura aí vai se encantar pelo mundo criado pra Luana. E aquela... Viu? Só rapidão, Edgar. Rapidão. Isso que a Fer falou é interessante, porque, como eu falei, eu tenho uma adolescente em casa. E a Luana, cara, assim, é impressionante, assim, como... Cara, você entendeu perfeitamente a cabeça de uma adolescente de 12, 13 anos ali, os anseios, os medos. A mudança das adolescentes também. Isso. Aquela parte lá que a Luana muda o cabelo de prata para vermelho, vou dar um spoiler aqui. Sim, mas... spoiler leve. Aquilo lá, cara, pô. Spoiler leve. Ronaldo, a minha filha, em um ano ela mudou de cabelo 4 vezes. Em um ano. Mas o motivo da Luana ter mudado de cabelo é uma sim, tem que ler. Mudança de vida. Sim.